Deixa eu te dar um conselho pra tua vida, mulher. Pelo amor de Deus, escuta esse conselho. Para de querer salvar o mundo. Para de querer salvar o outro. Porque quem quer salvar o mundo, quem quer salvar o outro, é porque não quer olhar pra si. É porque não quer olhar para suas demandas. É porque não quer olhar para suas necessidades. Eita, que a gente vai começar assim, forte, esse vídeo de hoje. Já pega o teu café pra gente conversar sobre por que a necessidade de querer salvar o mundo. Não, eu quero salvar minha mãe, Giovana. Não, eu quero salvar minha amiga, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que estar sempre ajudando. E aí tu fica nesse papel de salvadora. E sabe o que esse papel te leva? A tá o tempo todo distante de quem tu é. A tá o tempo todo olhando para a demanda do outro, olhando para a necessidade do outro, na fuga de olhar para mim mesma. E a gente não quer isso, porque uma pessoa que não olha para si, ela não vive a vida que ela merece. E vocês merecem viver uma vida boa. Se vocês não estão vivendo essa vida boa, o que é uma vida boa, Giovana? É uma vida em que é leve, uma vida em que eu faço o que eu gosto, uma vida em que eu tenho relacionamentos saudáveis. Se vocês não estão vivendo essa vida, é porque vocês não estão olhando para si mesmas. Porque a virada de chave de qualquer pessoa é olhar para si. O que eu preciso? Quem eu sou? Quais são as minhas feridas? Qual a minha história? Qual a minha jornada? Ou vocês acham que eu tô aqui falando o que eu falo porque eu tô olhando para fora? Porque eu tô querendo ajudar e salvar vocês? Eu não salvo ninguém, nem tu. Vamos entender. Pega o teu café, deixa eu tomar um golinho. E se tu ainda não tá inscrita nesse canal, nessa comunidade, onde a gente tá se transformando, a gente aprofunda pra transformar, pra ter uma vida maravilhosa, porque no final das contas é isso que a gente merece. Se tu ainda não tá aqui, se inscreve, ativa as notificações pra sempre saber os vídeos que eu tô postando, porque eu tenho certeza que daqui tu não vai sair a mesma. Para com essa necessidade, com esse desejo de salvar o outro, salvar o mundo. Sabe quando tu tá naquele lugar de que eu tenho que ajudar a fulana, tu vê que eu ia fazer tal coisa, mas fulana tá precisando tanto de mim, sabe? E eu preciso ajudar, eu preciso salvar. Não, é que a minha mãe ela precisa muito de mim, ela precisa muito da minha ajuda. E aí tu passa se distraindo daquilo que tu precisa olhar. Mas, Giovana, não vai ser muito egoísta se eu parar de olhar pros outros? Não vai ser muito egoísta se eu parar de querer ajudar e salvar o mundo? Sabe por que não é egoísta? Porque é uma ilusão tu achar que tu vai salvar alguém. É uma ilusão se eu acho que eu vou estar salvando vocês. Eu não salvo ninguém. Eu não sou salvadora de ninguém. Eu não sou heroína de ninguém. A única pessoa que se salva e se ajuda é tu mesma. Eu me salvo, eu me ajudo, tu te salva e tu te ajuda. Agora, esse desejo de querer salvar o outro é total ilusão. É como se eu estivesse me afogando no mar. E aí eu pego a boia que eu poderia fazer pra me salvar e ajudar o outro, eu pego e dou pro outro. E digo, fulano, pega aí essa boia. E eu começo a me afogar, mas pelo menos eu ajudei o outro. Então começa a analisar por que tu tá com esse desejo tão forte de olhar pro outro. Aí a gente pode falar, ferida. Ferida emocional. A gente foge das nossas feridas emocionais. A gente foge daquilo que eu não quero olhar. Então se eu não quero olhar para essa ferida do abandono, para uma ferida de uma rejeição que eu posso ter vivido lá no passado. Se eu não quero olhar para isso, é tão mais fácil olhar para o outro. É tão mais fácil dizer que o outro é todo problemático. Porque eu não olho para mim. Mas o outro tá com problema. O outro precisa de mim. Tá, e tu não precisa de ti mesma? Por que essa fuga? Essa fuga é para não acessar uma dor. Essa fuga é para não acessar algo que eu já sofri. Mas o momento em que tu começa a olhar pra ti e te perguntar do que eu tô fugindo, por que eu tô o tempo todo em busca de olhar pro outro e não tô olhando pra mim, aí que tá a chave, aí que tá a transformação. Porque quando tu começa a olhar pra ti e pras tuas necessidades e te perguntar por que eu não tô olhando para aquilo que eu preciso e tô sempre olhando pro que o outro precisa, o que é isso que eu tô fugindo? Muitas vezes é essas feridas que tu viveu. Muitas vezes é aquilo que tu precisa mudar. É uma coisa que tu tá procrastinando, mas tu não quer ver. Porque procrastinação tem tudo a ver com o quê? Com uma coisa que eu não quero acessar. Eu não quero fazer aquilo porque fazer aquilo tem um significado pra mim que eu não quero sentir. Então eu vou deixando, vou empurrando com a barriga. E aí a minha vida vai virando uma bola de neve de problema, mas eu não consigo sair daquilo porque eu não me permito sair daquilo. E como é que eu posso me permitir então, Giovana? Parar de ser essa salvadora, parar de sair dessa ilusão de que eu salvo o outro, porque isso não existe, né? Não existe essa ideia de salvar o outro, de ajudar o outro. O que existe é, eu olho pra mim
Eu olho para aquilo que eu preciso. E se eu tô transbordando tantas coisas boas, eu consigo vir aqui fazer um vídeo. Eu consigo dar um conselho para alguém. Eu consigo fazer alguma coisa. Não porque eu quero salvar essa pessoa. Porque essa pessoa não precisa de salvação. Ela tá vivendo a vida dela e eu não vou julgar a vida dela. A gente entra muito nesse lugar de é bom, é ruim, é certo, é errado. Não existe isso. O que existe é cada um vivendo uma experiência diferente. Pode ser que tu julgue essa experiência como boa ou ruim, mas ela não existe esse peso. Mas na verdade não existe esse peso. A vida é neutra, a vida é o que é. Enquanto mais eu aceitar que a vida do outro é como é, então se o outro tem um monte de problema, ok, ele escolheu essa experiência. Ele escolhe viver nesse lugar. Porque a gente tem todo dia a chance de fazer diferente. A gente tem todo dia a chance de dizer, cara, não tá bom, não tá legal. Eu quero mudar. Eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou aprender algo, ou eu vou começar alguma coisa diferente para ver se realmente eu mudo isso aqui. A gente sempre tem essa possibilidade. Mas se a tua mãe, o vizinho, os amigos não querem sair desse lugar, ok, tá tudo bem. É a experiência que eles escolhem viver. Mas a única coisa que tu tem que olhar é pra ti. É o que eu preciso de salvação, né? Aonde que eu tô precisando olhar, o que ainda me machuca. Porque vocês acham que o fato de vocês não olharem não existe. Só que não. Quando a gente não olha para o problema, a gente se torna o problema. A vida se torna aquele problema até que a gente pare e olhe e diga, tá, o que eu faço para resolver isso aqui? Como é que eu faço para olhar para isso aqui que me dói e, de alguma forma, lidar e aceitar isso? A vida passa muito pela aceitação, sabe? Aceitação de como é. Aceitação de que eu não posso salvar o outro, eu não posso salvar o mundo. Isso é uma ilusão infantil minha. Eu preciso entender que ninguém precisa ser salvo, nem eu mesma preciso ser salva. Mas eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para as minhas demandas. Se eu tô querendo ajudar demais o outro e vendo problema demais os outros, é porque eu não tô querendo acessar os meus problemas. É porque eu não tô querendo olhar para a minha vida e resolver a minha vida. E enquanto tu não olha para tua vida, enquanto tu não olha para essas necessidades, tu tá ilusoriamente vivendo a vida, só que tu tá, na verdade, vivendo a vida do outro. Achando que tá ajudando, achando que tá sendo uma pessoa muito boa, né? Não sei se você já viu o vídeo da síndrome da boazinha. Então, nossa, eu sou muito boa, eu sou muito fofa, porque eu ajudo, eu tô sempre ajudando. Não, tu tá sendo horrível pra ti mesma. Tu tá sendo horrível porque tu não tá olhando pra ti, entende? Então é sobre parar de querer ser boa pro outro e começar a ser boa pra ti mesma. Tem um mantra que eu comecei a fazer há muito tempo, e isso me ajuda muito, que eu falo assim: eu mereço me sentir bem. Então toda vez que eu tô pensando em alguma coisa negativa, toda vez que alguma coisa ruim acontece, em que eu me sinto mal, que eu inconscientemente começo a me punir, eu falo em voz alta: eu mereço me sentir bem, independente do que aconteceu, independente do que passou, independente de qualquer coisa que foi o meu dia ou do que aconteceu, eu mereço me sentir bem. E quando eu falo isso, eu me lembro: opa, eu mereço me sentir bem. Eu mereço me sentir bem. Então, o que eu preciso para me sentir bem? O que eu preciso para estar nesse lugar? Porque inconscientemente, qual a grande questão? Vocês ficam se punindo inconscientemente. Vocês ficam se colocando no lugar de não, eu não mereço isso aqui. Não, eu vou olhar pro outro, eu vou continuar olhando pro outro. Não, olha o que eu fiz, tudo errado. Não, vou deixar. Não, eu vou procrastinar um pouquinho mais porque eu tenho que ajudar o fulano, né? E aí tu vai deixando a tua vida virar um caos que poderia tu, a cada dia, tá pegando uma coisinha pra resolver e não. Tu tá nessa ilusão de que tu vai salvar o outro, que tu é muito boazinha, porque tu quer ser amada, né? Não foi amada lá no passado, então quando que eu vou ser amada? Agora. Se eu for boazinha, se eu for queridinha. E aí tu entra num caos. E aí tu entra num processo de tá o tempo inteiro ajudando os outros, achando que tá abalando, mas na verdade tu tá fugindo. Fugindo dos teus próprios problemas, fugindo daquilo que tu mesma quer resolver, que tu tem que parar de procrastinar, que tu tem que resolver alguma coisa, mas tu não olha pra isso porque tu não merece. Então, a partir do momento que tu começa a perceber, nossa, eu tô me machucando por dentro, eu tô inconscientemente tô fazendo vários movimentos pra me punir, se lembra e fala em voz alta: eu mereço me sentir bem. Simplesmente porque eu mereço. Eu mereço me sentir bem independente de qualquer coisa. E como é que eu me sinto bem? Eu me sinto bem quando eu olho pra mim.
quando eu olho para as minhas necessidades, quando eu olho se eu preciso descansar agora, quando eu olho nossa, eu preciso fazer terapia, falar sobre isso, ou quando eu olho para aquilo que eu tô procrastinando e começo a resolver uma coisinha de cada vez. Porque é assim que tu resolve a tua vida. É assim que tu começa a parar com essa ilusão de vou salvar o mundo, vou ajudar a todos, sou muito boa, sou muito maravilhosa. E entra na verdade do teu ser, que é: por que eu tô fugindo de mim? Por que eu tô querendo olhar para a necessidade do outro para não acessar uma coisa minha? E ainda mentindo pra mim que eu tô muito ocupada, que eu tenho que ajudar a fulana, né? Que tu sabe que, nossa, que a fulana precisa muito de mim. Não. Ninguém precisa de ti. Quem precisa de ti é tu mesma. Porque se tu não preencher esse lugar que é teu, que é com teu amor próprio, teu reconhecimento, ninguém vai fazer isso por ti. E se tu na ilusão de achar que se eu ajudar o mundo, se eu salvar o mundo, as pessoas vão me dar de volta, vão me amar, vão me ajudar também, tu te engana. Porque isso não vai acontecer. O que a gente tem que fazer é olhar para si e se amar e se respeitar e se dar aquilo que a gente busca no outro. E aquilo que eu quero ajudar o outro, provavelmente é aquilo que eu mesma preciso. Então começa a ver o que te chama tanta atenção no outro, ajudar, e começa a olhar para ti. Será que tu não precisa do mesmo tratamento? Será que tu também não precisa desse olhar? Quando tu fizer isso, tu vai ver que tua vida vai mudar. Porque não é sobre lá fora, não é sobre o que acontece, não é sobre os outros, é sobre como eu me sinto. É sobre como eu vejo a vida. É sobre como eu enxergo as situações. E se tu tá nesse lugar de o tempo todo tá enxergando coisa ruim, o tempo todo tá enxergando que, nossa, o mundo está horrível, o mundo precisa de salvação e as pessoas estão cada vez mais maldosas e olha as notícias, para de te iludir. O mundo não tá pior. O mundo não tá melhor. Mas como é que tu tá vendo no mundo? Mas como tu tá te enxergando? Mas como tu tá te olhando no espelho? É sobre isso. Não é sobre ilusoriamente ver o que está acontecendo lá fora. Porque o que acontece lá fora tem influência do que acontece aqui dentro. Mas é mais fácil eu olhar lá fora e dizer: horrível. As pessoas, eu tô perdendo esperança na humanidade. Não. Não te engana, minha deusa. Aqui tu vai saber a verdade. Porque é mais fácil a gente encarar uma verdade dolorida do que a gente viver de ilusão, viver de mentira. Viver de mentira, quem vive de mentira pode até viver confortável nessa ilusão, nessa mentira, mas não vai ter uma vida que merece. Não vai ter uma vida cheia de realização de sonho, uma vida autêntica, uma vida em que eu tenho relacionamentos que eu mereço, que eu sou tratada bem. Não tem isso. Agora, quem encara a verdade, mesmo que no início seja impactante, dolorida, mesmo que tu diga, nossa, forte, eu vou ter que encarar isso, mas quem escolhe os caminhos mais difíceis, quem escolhe os caminhos que são verdadeiros, também escolhe o caminho da verdade lá na frente, também escolhe uma vida autêntica, também é aquela pessoa que lá no final não vai sofrer, é também aquela pessoa que, por mais que, sabe aquelas pessoas que escolhem um caminho difícil, tipo assim, a pessoa começa, sei lá, a abrir uma empresa, ou ela escolhe um caminho que tu diz, nossa, corajosa essa pessoa. E depois tu vê que essa pessoa tá vivendo uma vida incrível, uma vida que ela merece. E eu te digo por experiência própria. Eu por muito tempo escolhi o caminho difícil. Eu por muito tempo deixei de ficar com pessoas, deixei de me relacionar com pessoas, porque eu pensava, isso vai ter consequência lá na frente. E se eu não olhar pra mim agora, lá na frente isso vai ser pior. Muitas vezes eu escolhi o caminho de, sei lá, minha família estava indo pro carnaval na praia e eu falei, não, eu vou participar de um evento no carnaval. Enquanto tá todo mundo se divertindo, o que é fácil eu me divertir, é fácil eu falar da vida dos outros, é fácil eu fofocar, é fácil eu ficar bebendo sem objetivo. O caminho difícil é eu dizer, eu acho que eu vou ficar em casa e nesse evento vocês podem ir se divertir. Porque o momento em que tu escolhe esse caminho, por mais difícil que seja o caminho da verdade, é o caminho que vai te levar aonde tu deseja. É o caminho que vai fazer com que tu realize teus sonhos. E hoje, olhando pra trás, eu penso assim, que bom que eu escolhi esse caminho. Porque agora a minha vida é mais fácil. Porque agora eu olho pra minha vida e eu penso outras pessoas que passaram pelo meu caminho, passaram pela minha jornada e eu digo, agora essa pessoa tá com dificuldade. Porque lá atrás ela não quis passar pela verdade da alma dela.
E não é a verdade do mundo, é a verdade sobre a alma dela. É a verdade sobre a tua alma, deusa. É sobre a verdade do que tu tem que encarar. Ah, mas Giovana, é muito difícil olhar pra isso. É muito difícil olhar para minhas feridas. Eu sei. Mas é melhor que tu olhe agora para que lá na frente tu não precisa estar o tempo todo revivendo. O quantas vezes eu atendo vocês e recebo isso. A pessoa nunca olhou pra si, achando que ia ser mais fácil, e hoje tem um monte de problema que foi acumulando, né? Eu vou tapando, colocando tudo debaixo do tapete, achando que tá tudo bem. Chega uma hora que aquilo explode. Então, saibam que o caminho difícil, o caminho da verdade, o caminho que muitas vezes é duro, que dói, quando tu precisar de verdade olhar pra ti, vai ser bem mais difícil. Então, vamos começar com essa noção de o que é verdadeiro, o que eu tô vendo que não tá funcionando. Eu vou olhar pra isso agora, para que lá na frente não seja muito mais difícil, não seja muito mais chato, não seja muito mais problemático. Porque se tu não resolve um problema que é de ferida, é de infância, se tu não olha para uma necessidade tua, lá na frente tu vai estar num relacionamento tóxico, abusivo, porque tu não olhou para ti e tu não te permitiu viver uma transformação, tu não te permitiu te dar o melhor. E hoje tu tá na situação que tu tá. Então, vamos começar a olhar para isso, vamos começar a encarar a verdade e aceitar e dizer, foi assim, realmente é difícil, eu tô com essa dificuldade aqui e eu vou olhar para ela. Não pense que ignorando ela vai resolver. Então, espero que esse vídeo tenha te trazido uma consciência sobre isso. E eu falo com todo o meu coração, porque eu sei que isso fez total diferença na minha vida. Quando eu comecei a parar de me iludir e começo a olhar para aquilo que tu tem que olhar. Para que, de fato, lá na frente, tu olhe para tua vida e diga assim, uau, tô vivendo o relacionamento que eu queria, tô vivendo no lugar onde eu sempre sonhei, na forma que eu quero, porque é sobre isso. É sobre olhar para dentro, é sobre se analisar. Teu único trabalho aqui é olhar para si. Então não foge disso. Não curte esse vídeo, me deixa nos comentários aqui o que tu achou. Tu sente que tu tem essa necessidade de salvar os outros, tá sempre olhando para a necessidade dos outros. Eu adoro saber o que vocês estão vivendo, até para me inspirar também para trazer vídeos aqui para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.